Hoje o dia é especial para a comunicação no mundo inteiro. 13 de fevereiro é o Dia Mundial do Rádio, o meio de comunicação de massa que acompanhou os principais acontecimentos históricos, se redescobriu através dos tempos e continua como um meio muito importante. Uma caixa de madeira, por onde sai a voz, encurtou distâncias e ultrapassou de um jeito rápido inúmeras fronteiras. Sim, o rádio revolucionou o mundo. São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, repórter Esso, alô? Professora 20, boa noite. Aqui fala o repórter. Os experimentos surgiam pelos vários cantos da Terra, das ondas eletromagnéticas até a saída da voz nesta caixinha. Cada parte, cada peça precisou ser descoberta. Um experimento completava o outro. Cada um trouxe uma pequena, mas importante contribuição. Mas quem é o pai do rádio? Quem reuniu todos os aparatos em um único equipamento? 2 nomes ficaram na concorrência final. A Suprema Corte dos Estados Unidos deu o título para Nikola Tesla, mas é o italiano Marconi quem leva o reconhecimento internacional da invenção. Nessa efervescência toda, um cientista brasileiro tem grande participação. O padre gaúcho Landel de Moura é o pioneiro na transmissão sem fio da voz humana. As demonstrações aconteceram em São Paulo, 2 anos antes da invenção de Marconi. Se em torno da criação do rádio tem muita história para contar, imagina em torno do rádio. Eu queria ser locutora, eu queria minha voz que saísse no rádio. O Maurício Cirosco Sobrinho estava indo embora, ele era gerente da Rádio Passo Fundo. Ele disse, eu sei da tua fama. Ele foi locutor no serviço de alto-falante da igreja em Getúlio Vargas. Então veio um rapaz da Philips do Brasil, de São Paulo, instalou, botou um alto-falante em cada torre, me chamou lá e me disse, faça assim para falar, faça assim para largar a música, e pipipi, tá. E eu me tornei o locutor coroinha da igreja. Veio para Passo Fundo em 1952. Aos 16 anos se tornou narrador esportivo. Em fevereiro de 1952, começava a brilhante atuação de Antônio Augusto Meirelles Duarte ao microfone da Rádio Passo Fundo. Eu estava realizando o meu grande sonho. Os clubes estavam parados, eu comecei a jogar uma torcida contra a outra. Onde é que está a torcida do Gaúcho? E a velha torcida do 14? Vamos fazer um clássico, ver quem é que leva a bandeira maior, mais bonita, a melhor charanga. E para quem ganhou o título de Rainha do Rádio? Queridos ouvintes, bom dia. Estamos aqui para mais uma apresentação do programa Amanhã é Nossa. Para Dirne Terezinha, o veículo de comunicação já era muito presente no faz de conta, nas brincadeiras de criança. O meu brinquedo preferido seria falar numa lata. Eu falava numa latinha com um barbante, eu conto isso porque parece incrível que a gente quando tu nasce com o dom para aquilo, para fazer aquilo, não é? E eu era o rádio. Eu queria ser locutora. Nem conhecia o que era uma rádio, nem nada, mas o meu sonho era esse. Entender o funcionamento do rádio valvulado ou transistorizado sempre foi uma paixão para o César, porque para ele tudo começou nos anos 50. Meu pai comprou um rádio de válvulas, né, marca GE, com olho mágico, que era um indicador de sintonia, uma coisa muito interessante. E eu fiquei impressionado em escutar a música, escutar a voz e as propagandas que naquela época o rádio colocava no ar, né? E eu sempre queria saber como é que aquilo funcionava. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, surgiram as primeiras emissoras de rádio e em 1922 já eram 300. No Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, criada por Roquete Pinto, foi a primeira, em 1923. Até a década de 1930, o país tinha 19 emissoras em vários estados. Em uma época que não existia a televisão e a internet seria algo de ficção científica ou até mesmo de alucinação. Foi pelo rádio que milhões de pessoas tiveram acesso a notícias, músicas, radionovelas.
Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia. Foi a forma mais rápida de ultrapassar as fronteiras e descortinar o mundo. O repórter Ezio, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. A invenção extraordinária teve fases de ascensão e de abalos com a chegada dos novos meios de comunicação. Pela televisão, nos anos 50. Ele teve que se reinventar em muitos aspectos. Apesar de que a TV ela começou com profissionais do rádio, né? Se abasteceu de Silvio Santos, era um cara que era de rádio, mas sofreu bastante. Depois ele achou seu caminho. O Gerson teve o primeiro contato direto com o rádio quando precisou substituir o pai na apresentação de um programa. Eu tinha 14 anos. Ele me disse, vou viajar, tu não está afim de apresentar o programa, mas gravado. Né? Aí não deu certo a gravação e aí no sábado, porque era domingo o programa, eu tomei a decisão, eu vou lá e vou fazer ao vivo, vá que dê certo, vá que eu goste. E quando eu cheguei lá, que ligou a luzinha, foi muito legal. Pode programar a atividade ao ar livre, aí tá bem tranquila a previsão, viu? A vida dele está intimamente ligada ao rádio. Eu tenho as costuras e a memória das coisas minhas, mas também onde é que eu estava, em que rádio estava, em que cidade que eu estava fazendo rádio. 36 anos agora, né, de dedicação ao veículo aí, né, em vários formatos. Isso foi bacana também, essa complexidade aí de atuar em rádios diferentes. Né? Faço da música brasileira aqui na Rádio PF. Hoje tem saideira, viu? Montar uma rádio universitária, que é outra coisa bem diferente, que foi o caso da UPF aqui. Quem diria que a caixinha se tornaria um belo camaleão? Foi se adaptando e se redescobrindo junto às novas mídias. O rádio é local, localismo, isso ele não pode fugir. Uma coisa que é legal também, aí ligada à nossa rádio PF aqui, que é uma das tendências que eu acho que vai acontecer, que a gente já está fazendo, é misturar notícia com música. É quebrar o paradigma. Nem rádio news, nem rádio musical. Essa coisa do rádio fazer a metamorfose mais rápida, porque ele é mais barato de fazer, também é uma das razões da vida longa que ele vai ter. Talvez seja por acreditar nessa tal metamorfose. Conseguiu ouvir? Muito bem. É uma emissora, né? E aqui você muda a sintonia, só que ele tem uma faixa muito estreita ainda, sabe? Ou na pura paixão mesmo, que o César dá a vida às antigas caixinhas de madeira. E cada um deles é um êxtase quando funciona. É uma alegria imensa quando o rádio funciona. Colecionador e restaurador das peças, envolvido desde a juventude com os valvulados e transistorizados, ele defende vida eterna ao rádio. Eu acredito, Deise, que o rádio, como meio de comunicação, não morrerá jamais. Eu tenho essa esperança. Posso dizer que eu me considero um saudosista acentuado.